Olá, está no ar o Vitalidade, o programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje vamos entender melhor como o autoconhecimento nos auxilia no desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso participa do Vitalidade o coach e consultor organizacional na FAVO Desenvolvimento Humano, Arno Duarte. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, possui MBA em gestão empresarial pela ESPM e especialização em coaching ontológico homologado pela Federação Ibero-Americana de Coaching Executivo. Também tem formação como terapeuta corporal em bioenergética e possui experiência nacional e internacional em cargos de gestão de recursos humanos, comunicação corporativa e responsabilidade social em empresas multinacionais. Arno ainda é palestrante em eventos sobre comportamento humano, relações interpessoais, protagonismo, liderança, comunicação, inclusão e diversidade. E ministra aulas sobre coaching e planejamento de carreira na FADERGS. Arno, seja bem-vindo então aqui no nosso programa Vitalidade. Muito obrigado pelo convite. Arno, nosso programa ele fala bastante sobre saúde, né, e qualidade de vida. E quando nós pensamos em saúde, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é no corpo físico, né? Mas o físico, ele é apenas uma peça de uma engrenagem, né, que seria o ser humano. A pergunta inicial que eu gostaria de fazer é qual a importância do físico, do emocional, né, do psicológico e também do espiritual para uma vida saudável? O que acontece, né? Durante toda a nossa vida, a gente é muito... a nossa formação, desde a escola, da família, a gente é muito voltado para o aprender o externo. A gente está sempre buscando conhecimento externo para produzir, para fazer coisas, para desenvolver trabalhos e dificilmente a gente aprende a se observar. A gente não tem noção de como o nosso corpo funciona, a gente não busca entender as nossas emoções. Isso é a sociedade se desenvolve dessa forma. Só que nós somos um único ser, um único corpo, um único espírito, um único conjunto de emoções. E olhar para essas emoções, olhar para essa dinâmica do corpo, isso a gente não aprende na escola, a gente não aprende com os pais. Dificilmente um pai, uma mãe vai dar essa atenção, né, para a gente nesse sentido. E tudo está conectado. O corpo, ele vai segurar, ele é o nosso meio de transporte, ele é a nossa vida está dentro dele, nossas emoções estão dispostas dentro desse corpo e a gente se expressa através da linguagem linguagem verbal. Essa linguagem verbal é a que a gente mais treina, que a gente mais pratica, mas a gente não olha para os outros aspectos, aspecto corporal, aspecto emocional. O emocional, ele é muito tolhido, ele é muito podado durante a nossa vida. A gente não pratica as nossas emoções, a gente não expressa as nossas emoções. E essas emoções, elas ficam no corpo, né? E aí, através disso, o corpo vai segurando, vai represando essas emoções. O que gera esse represar emoções, esse não expressar as emoções? Gera a famosa dor de cabeça, enxaqueca, úlcera, as doenças que a gente sabe que comumente se fala, né, são as doenças psicossomáticas, estresse, depressão, muitas vezes depressão, né, e sei lá, vitiligo, qualquer coisa que se expressa no nosso corpo. Muitas alergias também têm origem emocional. Exatamente. E isso, muita coisa, queda de cabelo, ó, falando de queda de cabelo, mas isso tudo tem um fundo emocional, né, de uma não expressão de uma emoção. E o que ultimamente, né, muitas pessoas têm buscado agora entender esse lado emocional, compreender como é que se dá essa dinâmica emocional em si, como é que se dá essa dinâmica emocional na relação com os outros, para que não tenha essa descarga ou esse descarregar disso no corpo, para não ter problemas no futuro, para não ter problemas, né, de saúde, problemas de depressão e outras aí que a gente citou. Você acha que que a dificuldade de expressar os sentimentos é uma questão de gênero também? Os homens têm mais dificuldade ou isso já é um tabu, assim, os homens cada vez mais têm buscado autoconhecimento? Eu acho que ultimamente está igual, né? As mulheres, por mais que as mulheres elas são mais emotivas, mas elas também são mais reprimidas.
os homens... Socialmente? Socialmente, exatamente. Né? Pela criação, pela sua formação. As mulheres acabam também sendo reprimidas por um lado, em algumas emoções, em alguns ambientes, da mesma forma que os homens são reprimidos, né, em outras. O menino não pode chorar, né? A menina não pode... sei lá, tem várias coisas que as meninas não podem fazer, os meninos também têm as suas. E isso vai sobrecarregando esse emocional. A gente vai sendo educado a não expressar determinadas emoções. A não expressar o nosso amor, não expressar a nossa tristeza, não expressar o choro. E isso vai, né, represando até o momento que pode estourar. Então, por exemplo, raiva. A menina que sente raiva, ou mesmo o menino que sente raiva, tem alguma coisa errada. Tem que tomar remédio, Rivotril, tal. Isso para não expressar uma emoção que é uma emoção natural do ser humano, né? Quem nunca sentiu raiva? Né? E quantas vezes a raiva nos ajuda a nos movimentar, a fazer um movimento, a mexer com algumas questões da nossa vida. Quem é mãe, né? Se tiver alguém fazendo alguma coisa que você não gosta com seu filho, você vai se possuir. E aquela raiva ali não vai ser ruim naquele momento. Ela vai te ajudar a desenvolver, a proteger aquela criança que está em perigo. Então isso não é uma emoção ruim ter raiva naquele momento. E isso vale para todos os outros sentimentos, como medo, por exemplo? Medo, não é que seja bom sentir medo, né? Mas é que o importante é você saber que você está sentindo medo. Reconhecer o sentimento, exatamente. O que pode acontecer, e que acontece muitas vezes com todos nós, é trocar as emoções. Né? Você está sentindo medo, você se torna agressivo, né, para se defender, em casa, no trabalho, com os amigos. Então, se alguém te ameaça, você agride. Não agride no contato físico, mas você é agressivo com a outra pessoa. Então, mas se você tiver consciência do que você está sentindo medo, reconheça isso, entenda de onde vem esse medo e trabalhe isso na forma de se relacionar com o outro. E para isso, o autoconhecimento é essencial. Como eu posso me conhecer melhor? Não é uma tarefa fácil? Eu preciso de ajuda, assim, de um especialista? Ou existem alguns truques, ou alguns cuidados, algumas rotinas ou hábitos que eu possa ir adquirindo que facilite esse reconhecimento? Sim. Não, interessante que o autoconhecimento, como a gente falou, né? A gente nunca aprendeu a olhar para si. A gente sempre aprendeu a cuidar do outro, a olhar para fora, a trabalhar para conseguir conquistar coisas, mas nunca para olhar para a gente. O que eu acredito que é o processo de autoconhecimento? Ele passa muito por uma atenção a você mesmo, a dar um tempo e olhar para o que está acontecendo dentro de você. Sim, seria interessante se você tiver condições de ter acesso a um profissional, seja um terapeuta, um coach, alguém que lide com esse tipo de questão, ótimo, seria maravilhoso. Mas não é necessário que você procure um profissional para que isso aconteça. Você pode fazer isso na sua casa, sei lá, final da noite, coloca a cabeça no travesseiro e reflita sobre o que aconteceu no seu dia. Busque pensar, cara, o que eu fiz hoje? Foi bom? Como é que eu me senti? Estou feliz, ou fiquei feliz fazendo o que eu fiz, ou eu não me senti bem, senti medo, que emoção que circulou no meu corpo durante esse dia. E a partir dessa reflexão, faça os movimentos para que no dia seguinte você consiga fazer, né, as coisas de uma forma diferente. Então, não necessariamente você precisa de um profissional, mas lógico, um profissional com certeza vai poder te ajudar muito mais a trabalhar de forma estruturada, com ferramentas, com uma orientação mais específica, de acordo com a sua necessidade. E isso vai contribuir muito no desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, né? Porque identificar os sentimentos ajuda tanto na nossa parte pessoal como no profissional, pelo contato que tu tens, que a gente tem diariamente com diversas pessoas, né, que também têm os seus sentimentos e de repente às vezes não estão ainda, não conseguem identificar os sentimentos delas. Eu acredito muito assim que por mais que a gente fale vida profissional, vida pessoal, ela é integrada, o planejamento de vida e carreira, é uma vida só que nós temos, né? Então, quando a gente trabalha com um indivíduo, busco olhar para o indivíduo inteiro. Eu vou olhar para a vida pessoal, profissional, sexual, para todas as suas atividades, familiar,
lazer, espiritual. A gente vai olhar para esse ser humano completo. Porque não adianta se a pessoa vem e me procura dizendo que precisa resolver um problema profissional, né? Eu preciso chegar, conquistar um determinado posto, me desenvolver para atingir determinado posto dentro de uma empresa. Eu vou questionar ele sobre como será o posicionamento dele ou a condição dele familiar quando ele atingir ou até ele atingir isso, o que ele vai abdicar, que escolhas ele vai ter que fazer, né, dentro da família, dentro dos amigos, dentro dos filhos, para atingir esse objetivo. Isso é o que você chama de ser humano integral? O ser humano integral ou integrado, na verdade a gente fala, sim, pode ter esse olhar, né, de olhar para todos esses aspectos do ser, do indivíduo, mas a gente também busca entender todas as energias que circulam dentro dessa pessoa. Então, é olhar para a sua construção de base, como é que está essa função dele de subsistência ou de sobrevivência. Se ele está ganhando o dinheiro dele, se ele consegue ser uma pessoa independente, se ele tem domínio das suas emoções, como é que está a questão dele de relacionamento com os outros, como é que ele se comporta num grupo, como é que ele, por exemplo, vai reagir a alguma crítica. Então a gente vai ter esse olhar sobre diversas situações comportamentais, não apenas, né, nos ambientes, mas também com comportamentos que ele vai acabar convivendo com outras pessoas, com outros ambientes, em todos os momentos da vida dele. Tem um artigo seu muito interessante que fala que tomar consciência dos estímulos e emoções que nos motivam ou paralisam é o primeiro passo para mover energia para a realização do que queremos. E daí fica a pergunta, existem emoções boas e ruins ou existem situações, né, que envolvem esse tipo de emoção que as tornam boas ou ruins? A questão de tomar consciência vem do autoconhecer-se, né? A maioria das pessoas vive a sua vida, é aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vai se deixando levar pelas situações, pelas condições que se apresentam, pelas ofertas que colocam na mesa, e não buscam identificar o que realmente elas desejam, ou por que elas não se sentem capazes de fazer algo, ou de escolher algo, ou de dizer não para alguma coisa, ou de sim para outras. O processo do autoconhecimento basicamente é isso, é de você identificar as situações e perceber o que não está te permitindo chegar ao que você deseja. Então, por exemplo, estou aqui hoje dando uma entrevista, recebi um convite para dar uma entrevista. Podia ficar paralisado no medo de aparecer na câmera. Então, o que eu posso fazer com esse medo que eu estou reconhecendo, que sinto, que tem uma dificuldade? Eu vou processar. De onde vem esse medo? Qual que é o receio que eu tenho de aparecer em público, de ser observado por outras pessoas, de ser julgado, de acharem que eu estou falando algo que não é adequado? Então tem esse processo. A partir desse reconhecimento dessas dificuldades ou desses julgamentos, dessas crenças que eu tenho, eu como pessoa, eu vou processar a minha ação. Então o emocional, ele ajuda a entender o emocional, ele ajuda a planejar a ação, né? Como que eu vou me comportar a partir disso? Ok, reconheço que tenho, o que eu posso fazer para diminuir esse medo? Sei lá, eu vou conversar com outras pessoas sobre isso, eu vou elaborar um roteiro do que eu poderia falar na entrevista. Então, estou dando um exemplo aqui meu, mas que pode ser adaptado para qualquer outra situação, para vários casos. Então, só que isso, na roda da vida, no nosso dia a dia, é muito dinâmico. É complicado, tá? Eu vou parar agora, a cada 5 minutos eu vou parar para saber como é que eu estou me sentindo, né? Qual que é a minha aproximação, é um pouco complicado. Mas a prática desse processo de autoconhecimento, ele vai te dando uma agilidade maior, né? Te conhecer mais fácil, que nem aprender a dirigir. No início a gente não sabe lá que engata a marcha, pisa no freio, acelera. Eu estou fazendo aula de bateria agora. Eu não consigo coordenar os meus 4 membros ao mesmo tempo e tem que tocar. Só que a partir do treino isso vai se tornando mais natural. Já estou conseguindo fazer lá algumas batidas diferentes.
Então, incorporar esse hábito, incorporar o hábito. Rotina de exatamente, vida, né? Exatamente, incorporar o hábito. E aí você me perguntou sobre o que poderia ser feito, né, sem custo, ou se precisaria procurar um profissional. Existem outras técnicas que eu utilizo nos meus trabalhos também, por exemplo, que é a meditação. A meditação é um processo de voltar para si, novamente, né, a gente vai parar e dar um tempo para nós. Para a maioria das pessoas, se a gente perguntar quantos minutos do seu dia, são 24 horas, quantos minutos do seu dia você para e reflete, ou pensa, ou tira para você, exclusivamente para você, não para o outro, não para o seu pai, não para o seu filho, não para a sua família, não para o seu trabalho. Dificilmente alguém vai dizer 5 minutos, né? E são 5 minutos de 24 horas. Uma meditação é isso, é um período, não precisa também muita elaboração. Meditação é um período para você, é você parar, respirar e voltar para o que você está sentindo. Arno, vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta então para falar sobre meditação. E você que está nos assistindo, reconhece todos os seus sentimentos? O programa Vitalidade de hoje está conversando sobre a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional com o coach e consultor organizacional Arno Duarte. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O nosso bate-papo de hoje é sobre autoconhecimento. Para isso, conversamos com o coach e consultor organizacional Arno Duarte. Arno, então, para continuar agora a nossa conversa, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre linguagem corporal, emocional e verbal, que nós havíamos pincelado no primeiro bloco, e como essa linguagem ela pode nos ajudar ou atrapalhar na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Legal. Como a gente começou falando no primeiro bloco, imagine um triângulo. Em cima você tem a linguagem verbal, um iceberg. Um iceberg, tá lá. Em cima você tem o que seria a linguagem verbal, que é o que está aparente, que é o que está acima da água, o que está acima do nível da água. Só que abaixo disso, escondidinho, e a maior parte desse iceberg, está a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem emocional, e a nossa linguagem corporal. E por que elas ficam abaixo do nível da água? Porque elas ficam escondidas. A gente não revela tão facilmente o que a gente está sentindo. A gente disfarça o que está acontecendo com o nosso corpo. Por que é importante reconhecer isso para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Identificar as emoções numa entrevista de emprego, por exemplo. De novo, você está lá, você identifica ali um entrevistador, o entrevistador vai lhe fazer perguntas que talvez você saiba, mas você vai estar com receio de responder errado, de novo, vai estar com receio de como ele vai estar te observando. Então, de novo, reconheça essa emoção que você está sentindo e se utilize disso para elaborar então o melhor discurso ou se programar para estar atendendo essa entrevista. Da mesma forma, o corporal. O corporal nos denuncia muito.
Então, se você está lá com as costas arqueadas, né, isso daí vai demonstrar que você está com alguma carga. Então, os braços cruzados. Braços cruzados, famosos braços cruzados, né? O próprio tremer, roer unha, isso é o corporal denunciando. Ou você está numa entrevista de emprego, de novo, olhando para o lado, fugindo do olhar do entrevistador. Isso vai denunciar alguma coisa. Ou você está buscando aquela informação que você não tem clareza, né? Ou você tem medo de olhar nos olhos mesmo, medo de desconectar, de se relacionar, você tem dificuldade de se relacionar. Então isso vai demonstrar coisas a respeito de você. Por isso que é importante. Não é errado sentir medo, estar ansioso, não tem nada de errado nisso. A questão é como você lida com isso. Não está errado também você saber que você tem uma dificuldade no corpo, que você cruza o braço. O importante é você reconhecer, por que eu estou com o braço cruzado nesse momento? No momento que eu estou numa reunião com amigos, eu poderia estar mais aberto. E aí identificar a razão desse seu comportamento corporal, dessa sua linguagem corporal. Também é importante, quando você tem domínio e conhecimento dessas questões, né, você aprende a lidar com isso, você também identificar nos outros, né, na relação com os outros. Na relação com o filho, com amigos, com irmãos, com mãe, com pai, com colegas de trabalho, você também passa a observar essas pessoas de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, alguém chegou hoje no trabalho com uma dor de cabeça tremenda. Se você for um chefe, um colega de trabalho preocupado, você vai lá, né? Não vai levar o remédio. Talvez você vá lá e pergunte, quando começou essa dor de cabeça? E procure entender a origem daquilo ali, ou ajudar aquela pessoa a buscar a origem daquela resposta corporal que veio de um emocional e que pode estar sendo expressado através do verbal. Então essa conexão entre a linguagem verbal, corporal e emocional, ela é muito importante ter, né, nós como indivíduos para nós mesmos e na relação com o outro também. Eu li também um outro artigo seu, ainda que falava sobre a raiva, né, que diz assim, você é como uma caixa cheia de raiva e o que você coloca para fora é apenas o que foge pelo ladrão. O que você quis dizer com essa expressão? Na verdade foi eu já participei de diversos processos de autoconhecimento, de desenvolvimento e um desses trabalhos, há muito tempo atrás, um amigo me fez essa referência, né? Você é como uma caixa d'água, né? Cheia de raiva. A raiva que você expressa é só o que foge pelo ladrão. E muitos de nós somos assim. Eu tenho 38 anos, a minha vida inteira eu fui podado, reprimido de expressar raiva. A maioria de nós é assim, né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, a gente, ao mínimo noção de expressar, intenção de expressar raiva, a gente vai lá e, não, te comporta, né? Não faz assim, te controla, né? Não é bonito, tá sendo um mau menino. Então a gente ou também é agredido, né? Acaba acontecendo, né? Tá te comportando mal, tá com raiva, né? Vai lá e bate na criança. Então a gente é contido nessa emoção, sendo que há uma emoção que nos move, né? Como eu falei, daqui a pouco muitas vezes você precisa dessa raiva para tomar uma atitude, uma indignação, uma raiva boa, uma raiva positiva, uma raiva para mover algo na sua vida. Você precisa de uma indignação, isso é raiva, né? E quando a gente não é acostumado a lidar com essa raiva. O que é a referência à caixa d'água? É que é isso. A raiva que a gente acaba liberando no nosso dia a dia é uma raiva muito tóxica. É uma raiva que é explosiva, que ela é uma raiva, como é que eu vou dizer, é tóxica mesmo. Ela vai ali, não é construtiva. Ela é uma raiva que ela é destrutiva, ela vai para quebrar. Sendo que se a gente tivesse um gerenciamento melhor dessa emoção ao longo da vida, a gente saberia como usar ela de uma forma natural hoje, ou de uma forma que fosse ajudar o outro a crescer, ou que fosse ajudar nós mesmos a crescer, né? Só que hoje, quando a gente sente raiva, a gente já fica, não, eu não posso estar sentindo isso, é errado. Eu sinto raiva da minha mulher, eu sinto raiva dos meus pais, eu sinto raiva dos meus irmãos, mas isso não quer dizer que eu odeie eles. É diferente um sentimento, né? A raiva ela vai te mover a ir lá e falar o que você não gostou daquela situação, né? Não gostei disso que você fez, tá? Mas não é uma raiva que vai destruir alguém, ela vai construir uma relação melhor. Então, à medida que você vai utilizando melhor ou gerenciando melhor esse fluxo, você vai sabendo como usar, como dosar.
né, essa emoção. Por isso que eu digo, a raiva não é uma emoção ruim. Né? Na verdade, não existem emoções ruins, existe o uso errado das emoções, exatamente. Outra coisa que eu gostaria de perguntar é sobre a respiração, né? Ela vai muito além do que colocar oxigênio para dentro do corpo, né? Qual a importância da respiração, então, de uma respiração correta no nosso dia a dia? A respiração é automático, a gente não se preocupa, mas não se preocupa com isso, né? E é a função mais básica e a que justamente nos ajuda a conectar esse racional, o verbal, o emocional e o corporal. Ela equilibra o corpo? Ela vai fazer justamente esse equilíbrio. Né? Então, a gente vive num mundo que está sempre muito dinâmico, trabalho, relações, e pega carro, vem correndo para Novo Hamburgo e vai. E a gente não para respirar. Né? O que a gente poderia fazer de melhor para manter esse equilíbrio? Respirar melhor. E ter uma consciência melhor da nossa respiração, de como nós estamos lidando com isso, para poder justamente ter esse equilíbrio dentro do corporal, do emocional e do verbal. Então, tá lá num dia corrido, tá cheio de coisas, atucanado, fazendo mil atendimentos, ligações telefônicas, para 5 minutos e reflete, né? Respira, fecha os olhos, respira, sente o que está acontecendo contigo, né? Vê o que você está sentindo, olha para o que você está sentindo, olha para o que você está fazendo naquele momento, né? E veja como você está respirando naquele momento. Que quanto mais é agitado o nosso dia, mais curta é a nossa respiração, né? É aquela respiração afobada. Sendo que quando você respira mais longo, vai automaticamente dar uma tranquilidade, vai ter um centramento maior, um enraizamento maior com você novamente. E se você parar esses 5 minutos e der uma saída, vai no banheiro, vai numa sala de reunião, ninguém vai sentir sua falta. Por 5 minutos, né, você vai tomar esse tempo para você e retorna para a sua atividade e vai seguir provavelmente muito melhor, muito mais atento e muito mais presente naquele momento do que você estaria 5 minutos se não tivesse feito essa parada. Né? Hoje em dia a gente ouve muito falar de bioenergética. Eu posso chamar ela de uma técnica e no que ela se baseia, assim, que benefícios ela pode trazer para quem a pratica? A bioenergética é uma técnica de expressão ou de entendimento das nossas emoções através de movimentos corporais. E a respiração também tem um papel importante nessa técnica? Sim, a respiração ela vai dar o combustível para essa busca interior do que tá gravado em você. O que a bioenergética prega é que tudo que nós vivemos, todas as emoções, tudo que a gente sentiu nessa vida, ou não, ou reprimiu, está gravado na gente. Então, aquela pessoa que está lá com os ombros muito curvados, ela está com uma carga emocional registrada no seu corpo, nos ombros. Quem trabalha muito com... Quem sofre muito, não digo sofre, mas quem é muito controlador, provavelmente vai ter o pescoço muito enrijecido aqui. Né? O próprio queixo mais saltado, o queixo para cima, isso também demonstra que você está com raiva aqui. Então, isso está tudo registrado no seu corpo. E ao longo dos anos, isso vai fazendo com que o seu corpo vá assumindo essa forma. Né? E a gente vai se moldando de acordo com essas emoções que não foram expressadas. O que a bioenergética faz? Ela promove a expressão dessas emoções que foram reprimidas. Então, através dessa expressão, você vai se liberando desse excesso de emoções reprimidas. Você vai expressar e você vai vivenciar aqueles momentos e poder liberar o que estava travando você em determinadas situações. A bioenergética é isso, através de movimentos corporais, você vai acessar essas emoções que estão presas, né, dentro do seu corpo. E ela é muito importante, então, esse processo de autoconhecimento. Sim, ela é um processo basicamente terapêutico, né, e para recuperar todas essas emoções de infância, de adolescência, mesmo de vida muito mais recente, e ela vai te ajudar a
buscar esse autoconhecimento. Como você lida, e é um entendimento muito mais corpóreo mesmo, muito mais corporal do que de como você lida com essas emoções. Então, é um trabalho em grupo ou é individual? Pode ser individual. Porque às vezes as pessoas também têm dificuldade ou vergonha de mostrar os seus sentimentos de uma forma mais primitiva, assim. Sim. Né? Pode ser um trabalho individual ou em grupo, né? Isso pode acontecer também. O individual, lógico, você está ali com um terapeuta, você está trabalhando individualmente suas questões, ele tem toda a liberdade de falar, de expressar o que você está sentindo. No grupo também, da mesma forma, mas ele tem que ser um grupo que você tenha mais uma afinidade também, para que tenha uma conexão e que todos fiquem à vontade também, né, nessa expressão aí, nesse processo terapêutico. Arno, eu tenho citado aqui vários artigos teus, até vou te pedir para deixar o teu endereço do teu site, para que as pessoas também possam ler, né? E agora eu vou citar mais um, que fala assim: quanto mais buscamos concretizar o que nos faz bem, mais trabalhosa é a nossa tarefa em conseguir. É um paradoxo, mas nosso maior temor é justamente conquistar o que desejamos. A gente tem medo de ser feliz? Eu acredito que a gente tem medo, sim, a gente tem medo de ser feliz, justamente porque para ser feliz nós temos que mudar, né? Nós temos que sair da zona de conforto. Então você está lá, muitas pessoas nos procuram, né, com dificuldades em trabalho, né, ou relacionamento. Então a pessoa está numa situação, num status em que ela reclama de algo que está vivendo, mas está confortável ali. Está estagnado. Está estagnado. Esse movimento de sair de um ponto A para um ponto B vai exigir um movimento, uma transformação pessoal para que isso aconteça. E essa transformação ela pode ser dolorida, ela pode ser não dolorida, ela vai ser é uma transformação, tu vai ter que te mudar, te transformar. E muitas pessoas não querem esse processo, não querem passar por esse processo, querem que as coisas mudem, mas num estalar de dedos. Então, tu acaba ficando nesse movimento de conforto. Isso vale também não só para o trabalho, mas de repente a pessoa está numa relação amorosa conturbada, exatamente, né? E acaba que continua ficando ali até por acomodação, ou não gosta mais do outro, né? E o que acontece também é que as pessoas têm medo de arriscar. Eu quero mudar de trabalho, eu quero chegar naquela menina lá porque eu fiquei afim, mas para te fazer esse processo chegar lá, tu pode passar por frustração, tu vai ter que enfrentar os teus medos, tu vai ter que derrubar muitas crenças que tu tem a respeito de ti, a respeito do outro. E esse enfrentamento, ele pode ser também dificultoso, ele vai te causar uma ansiedade em termos de, cara, se eu for para lá, eu posso me dar mal, né? E o ser humano, ele é muito bom em registrar eventos que não deram certo. Nossa psique, ela se prepara para algo que não vai dar certo. A gente não arrisca para não se magoar, a gente não arrisca para não se machucar, a gente não faz coisas que vão nos gerar risco. Isso é do ser humano. Sendo que, para buscar a felicidade, a gente vai ter que correr alguns riscos, a gente vai ter que fazer coisas diferentes do convencional, senão a gente vai ficar no mesmo lugar, né? Você falou em crença, né? Quais outros sentimentos também estão relacionados à nossa felicidade ou interfere na nossa felicidade? São limitadores da nossa felicidade? Crenças, né? Acho que o principal que a gente acaba trabalhando em coaching e na própria terapia, mas que são as... Crenças religiosas ou só... Não, crenças que nós temos a respeito da vida, né? Por exemplo... A maneira como a gente encara a maneira como a gente encara, a maneira como a gente acha que o outro vai nos enxergar, né? Então a gente acaba trazendo isso também da nossa formação. Deixa eu tentar lembrar um exemplo aqui. Uma crença, por exemplo, então, eu acho que eu não vou ser um bom pai porque eu não tive um bom exemplo na minha infância. Isso é uma crença.
Tá, mas essa é a tua referência, é o que tu teve de passado. Mas e daqui para frente, quem você é daqui para frente? Né? A história do sujeito não define o futuro dele. Então essa crença é o que a gente tem de referências anteriores. O que a gente vai fazer do futuro é o que a gente quiser. Né? Outra questão que é importante pontuar são a questão dos julgamentos. Né? O quanto a gente julga os outros, a gente julga as situações sem antes trabalhar com fatos concretos. Né? Então, eu acho que o meu chefe não gosta de mim, mas eu não conversei com o meu chefe, eu não pedi feedback, eu não busquei contato com ele, mas eu acho que ele está contra mim. Eu acho que ele não vai me promover. Então, esse achismo, ele vem muito do julgamento. E, de novo, esses julgamentos eles são construídos a partir das nossas experiências de vida. Eu só acho aquilo porque eu já vivi, eu já convivi com coisas semelhantes. E é importante a gente, num processo de autoconhecimento, observar o que eu estou julgando, né, dessa situação ou dessas pessoas. Isso é um julgamento ou é um fato real? E se é um fato, o que eu posso fazer ou de diferente para tornar essa situação, né, para modificar essa situação, para transformar esse movimento, fazer um movimento diferente, né, de relacionamento com esse outro. Obrigada, então. Arno, o nosso repórter Douglas Rippel foi conhecer um pouco mais sobre biodança, considerada a dança da vida. Ela tem tudo a ver com o que estamos conversando hoje, porque além de fortalecer a identidade, melhorar a autoestima, favorece a expressão das emoções e garante a integração entre pensar, sentir e agir. Vamos ver a matéria? O Vitalidade resolveu acompanhar uma aula de biodança, uma prática que trabalha o relacionamento humano com outras pessoas e com o nosso próprio interior. Nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre essas atividades e também sobre as responsáveis por comandar essas aulas. Eu sou a Sonja Regina Bender, sou facilitadora de biodança, formada pela Escola Gaúcha de Biodança, e estou na biodança desde 1998, que foi meu primeiro contato. Eu sou a Ana Áurea Johan e estou na biodança também há muito tempo e terminei a minha formação no ano passado. Trabalhei junto com jovens e adolescentes, no qual fiz a minha monografia, né? E também me formei pela Escola Gaúcha de Biodança, que nem a Sonja. É um sistema que iniciou pelos anos 60, no Chile, com Rolando Toro. Do Chile, ele foi se expandindo, Argentina, Uruguai, Brasil, e agora está em quase 100 países no mundo. Então, quando eu conheci a biodança, fez toda uma mudança no meu jeito de ser, de viver a vida mais leve, mais solta, mais alegre, de resgatar essa questão da criança interior que a gente tem e que foi esquecido, porque é muitos nãos na vida da gente que a gente recebeu. Então, fez toda a diferença. E a biodança nos vai trazendo mais clareza a respeito disso. Então, ela é um sistema que vai integrando a pessoa entre aquilo que ela pensa, entre aquilo que ela sente e da forma que ela age. Então, no momento que a gente se sente mais leve, mais alegre, mais integrada, tu consegue fazer isso dentro da tua casa, dentro do meio, dentro do trabalho. E eu acho que isso ajuda no sentido inteiro, não só para si, como com as pessoas com as quais que tu convive. E eu acho que o emocional também assim é muito, muito importante, né? Porque a gente se sente mais inteira, mais verdadeira, né? Que eu acho assim, é um conjunto de fatores. As facilitadoras explicam quais são as práticas desenvolvidas nas aulas. As atividades são divididas em diferentes partes e cada aluno participa no seu próprio ritmo. A gente apresenta isso de um modo muito sutil para quem está iniciando. Se fazem jogos, se fazem brincadeiras, são danças e exercícios bastante leves e que às vezes, quando eu iniciei, eu pensava, só brincadeira, é bom. Também me alegrou, né? Me deu outra disposição. E estava bom assim. Mas quando Ana e eu preparamos uma aula, a gente sempre tem em vista esses outros objetivos. Mas tudo é muito gradativo, muito lento, progressivo. E cada um vai no seu ritmo.
E na parte verbal é onde a gente faz a questão da fala, se desenvolve a escuta, porque tem pessoas que realmente não conseguem ficar muito quietas, né? Então desenvolve a escuta, a questão do respeito, né? Então é muito importante usar esse momento. E por que a gente faz e trabalha em rodas? Para que se desenvolva também o olhar, né? Que todo mundo escute, né? E que se olhe no momento que a pessoa fala, né? E na segunda parte é a parte das vivências, né? E é nesse momento, então, onde se usa as músicas, né? Onde se sugere a proposta, digamos, da vivência e também a questão do movimento. Sonja ainda comenta a presença do público masculino nas aulas de biodança. Eu acho que os homens, às vezes, eles mesmos se boicotam um pouquinho, dizem assim, eu tinha vontade de ir, mas acho que é coisa de mulher, né? A dança não é uma coisa de mulher, é uma coisa para todas as pessoas, para crianças, para jovens, para adultos, para velhinhos. Todos podemos dançar e nos movimentar em benefício da nossa saúde, da nossa própria felicidade. É uma coisa que eu estou aprendendo, estou crescendo e quero transmitir para todas as pessoas que eu possa. É um movimento em que mexe com o teu ser. E isso aí para mim foi espetacular. Mexer com o meu eu poder me reconhecer, eu poder não ter vergonha do que os outros possam pensar de mim. Então isso aí para mim foi muito bom. Nessa parte do sentimento, para te ter mais confiança em ti. Comigo, assim, por exemplo, eu tenho dificuldade de andar na rua. Quando eu saio, às vezes eu fico meio vacilando, que eu tenho problema mesmo, de caminhar sozinha na rua. Daí eu lembro e vou firme, vou indo, sabe? Me ajuda bastante. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Para provar que meditação está ao alcance de todos, o Arno preparou então uma dinâmica bem legal que irá ilustrar como essa técnica pode nos ajudar a buscar o equilíbrio entre físico, mental, espiritual e emocional. Vamos lá? Vamos lá, então você vai dando as coordenadas que eu vou... O que acontece, né? A meditação, quando a gente fala em meditação, as pessoas imaginam aquela meditação oriental, né? Onde as pessoas ficam lá, os budas ficam horas, né, entoando mantras, né, e em respiração profunda. Então, a meditação, ela existe sim, essa meditação, que chama meditação passiva, e nós utilizamos no nosso trabalho em diversos momentos, mas a gente também utiliza a meditação que chama meditação ativa, né, que é a meditação que foi desenvolvida pelo Osho,
para os povos ocidentais, né? Justamente para colocar a técnica da meditação no dia a dia do povo ocidental, que é um dia a dia agitado, que é um dia a dia movimentado. Então a meditação ativa é uma meditação que tem movimento. Dificilmente vai ter uma meditação ativa que vai ser só de ficar parado respirando. Ela começa com movimento. E cada meditação tem não um objetivo, mas ela tem uma finalidade diferente. Essa que eu vou mostrar para vocês agora é a meditação mandala. Ela basicamente é para foco. Para quem está precisando de foco na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho, para quem precisa desenvolver melhor foco dentro da sua vida. Então ela tem 4 estágios. Lógico que a roupa não é propriamente essa melhor para praticar a meditação, melhor que você esteja com uma roupa mais confortável. Pés descalços. De preferência pés descalços, exatamente, para poder sentir realmente o chão, para ter esse aterramento. E você começa então com o primeiro estágio, que são 15 minutos de olhando fixo para um ponto, pode ficar voltado para uma parede, faz uma marquinha lá, faz um xizinho na parede e fica olhando para esse ponto. A respiração é sempre pela boca. Respira e inspira pela boca sempre, bem profundo. E aí começa a meditação fazendo 15 minutos de uma pequena caminhada. Não chega a ser uma marcha, é uma caminhada. Procura também relaxar os ombros, né, soltar os braços e vai fazendo esse movimento. Com o Tem pé... que ser rápido ou pode ser numa... Pode começar devagar, né, de acordo com o seu ritmo também, com a sua possibilidade. Mas se você conseguir, mantém o foco e continua numa velocidade melhor. Eu, como tô de salto, hoje eu vou fazer mais devagarinho. Ok. Não, mas eu mesmo, tem dias que eu não consigo fazer muito rápido, tem dias que eu vou ter que fazer mais devagar, tem dias que eu consigo, os 15 minutos, fazer assim, né, correndo. O importante, não perder o foco. Não desviar o olhar. Não desviar o olhar. É o olho no ponto que você marcou na parede e a respiração e o pé, né, sempre levantando o joelho na altura da cintura aqui. Então vão ser 15 minutos fazendo esse movimento. O segundo estágio a gente vai sentar. Pode ser em posição de lótus, pode ser como você melhor se sentir. Arrumar o microfone. E de olhos fechados, você continua respirando da mesma forma pela boca, respiração mais profunda. E de olhos fechados você vai escolher um lado e vai começar a girar. Todo o corpo? Todo, a partir do tronco, né, para cima. E não é um girar molenga, assim. É um girar fixo e que você vai estar girando a partir do tronco. Escolha um lado e faça esse movimento. Também, por 15 minutos. E sempre com a respiração. Sempre para o mesmo lado? Sempre para o mesmo lado. Depois que escolher um lado, não inverte. Olho fechado e a respiração. O que acontece? Aqui a gente está falando na frente da TV, com um monte de gente, câmeras e tal, mas quando você está em casa, né, num espaço onde você se permite estar mais à vontade, essa meditação ela vai... Não que ela vai te trazer lembranças, mas ela vai te trazer uma limpeza de pensamentos. Se você começar a pensar em tem que ir no supermercado, eu tenho que pegar meu filho no colégio, tente se libertar desses pensamentos, esvazie a mente nesses movimentos que você está fazendo. Porque daí o que vai ficar é justamente o que você está sentindo, né? É como você está se sentindo naquele momento e não aquele monte de pensamento que está bloqueando justamente o que você está sentindo, o que você está precisando. Então esse é o segundo estágio, 15 minutos fazendo esse movimento aqui, né? E a respiração. Pode escolher para o lado direito ou para o lado esquerdo, fica à vontade. O terceiro estágio ele vai ser deitado. E o importante é que você vai estar com os olhos abertos nesse terceiro estágio e girando o olho o máximo que você puder para todas as extremidades. Tá? Acho que não precisa deitar aqui, mas é deitado. Com a cabeça junto? A cabeça... Não, a cabeça fica só parada. Só o olho é que vai girar. Então vamos fazer um movimento aqui. Gente, pode parecer coisa de louco, mas é uma técnica que funciona bastante, tá? Por que isso, né, pessoal? A gente está acostumado, falando em corpo, né? O nosso olho, o nosso músculo, ele está acostumado a olhar para frente.
né? No máximo ali uns 30 grauzinhos para o lado, mas a gente não observa o que está acontecendo no nosso... O mundo periférico. Né? E isso traz para o emocional também. O que emoções estão circulando dentro de mim? Eu estou percebendo que está com o mundo ao meu redor? Então essa é a importância desse exercício, né? De fazer essa observação. E de novo, a respiração continua, nunca para. Faz também o movimento durante 15 minutos, escolhe um lado, nunca muda o lado, depois que escolher continua para o mesmo lado sempre. É difícil não mexer a cabeça junto. Mas deitado eu acho que fica mais fácil, então é deitado, tá? Não é escorado aqui. E o quarto estágio, que é o melhor de todos, é só relaxar. Aí sim, pode ficar de olho fechado e relaxa. Aí tem um silêncio. E as meditações ativas, elas têm mais ou menos essa sequência, né? Elas começam mais agitadas, com mais movimento e terminam com um relaxamento. Como se fosse um processamento de tudo que você experienciou nos estágios anteriores. E Arno, você falou, gostaria então que você deixasse o seu e-mail, você pode enviar por e-mail para quem se interessar nessas músicas para acompanhar essa meditação? Quem tiver interesse, então pode me mandar um e-mail, é arnoduarte@favoo.com.br e aí eu encaminho para vocês essa meditação e mesmo outras, então, se alguém quiser se interessar por outro tipo de meditação. E o importante também, né, lá na Favo Desenvolvimento Humano, que é a empresa que eu trabalho, a gente trabalha com coaching, com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes. E conectando esse desenvolvimento, né, do mundo organizacional, do mundo profissional, de executivos mesmo, de pessoas físicas, com essas questões do ser humano integrado, que a gente falou durante o programa, né? Então, a gente ajuda sim as pessoas a se desenvolverem, a buscarem os seus objetivos, mas sempre com esse olhar, olhando para o corpo, para o emocional, para o verbal, ajudando a ter essa integração, né, de todos esses aspectos da vida da pessoa. E dentro disso está a meditação, está os trabalhos corporais, está os trabalhos emocionais e o processo de coaching, que é um mais convencional dentro disso tudo. A gente costura essas técnicas todas. E agora no mês de junho, no final de junho, a gente já está com inscrições abertas, a gente vai ter um trabalho, que é um trabalho lindo que a gente vai promover, que são 7 meses de desenvolvimento. São 7 workshops. O trabalho vai ser em Porto Alegre? Vai ser em Porto Alegre esse trabalho. São 7 workshops de um dia, né, com um grupo de no mínimo 15 pessoas, que a gente está fechando a turma agora. E entre esses workshops a gente vai ter trabalhos individuais, sessões individuais de coaching, para que essa pessoa, nos workshops, vivencie essas experiências corporais, emocionais, dentro de um grupo, e que nas sessões individuais ela processe isso, ela vá observar e trabalhar suas crenças, seus julgamentos, as questões que estão impedindo ela de viver a vida que ela gostaria de viver. Então, no site da Favo, www.favo, com 2 Os no final, .com.br, a gente tem essas informações aí para passar para vocês. E para encerrar então esse momento aqui tão agradável, uma mensagem que você quisesse deixar quem está nos assistindo então ao Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Não, eu acho que assim, o autoconhecimento, o desenvolvimento é algo que eu ofereço hoje essa ajuda como profissional, justamente porque eu vivenciei isso, né? E quem me conhece sabe como eu era no passado e como eu estou hoje. Então, quando eu falo da questão de que a história da pessoa não define o seu futuro, é bem isso. Se você está hoje numa situação que não está agradável, que não está bacana, você pode transformar isso numa situação positiva, né? E o meu trabalho é justamente isso. Eu quero ajudar as pessoas a buscar esse estado bacana para ela, né? Porque eu já busquei isso e continuo buscando constantemente. O autoconhecimento não é algo que a gente faça de um dia para o outro e depois não precise mais, né? Mas eu processo contínuo. É um processo contínuo. Eu já busquei esses benefícios e sigo buscando e agora quero ajudar também as outras pessoas a se conectarem com as coisas com o que a vida proporciona, né? Com o que a vida oferece para cada um de nós. Então tá, muito obrigada, Arno, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. O programa Vitalidade de hoje se encerra por aqui. Hoje compreendemos um pouco melhor como o autoconhecimento nos auxilia no desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso participou do Vitalidade o coach e consultor organizacional da Favo Desenvolvimento Humano, Arno Duarte. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e você também pode assistir a essa e outras edições no YouTube.
youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.